Olá, o meu nome é Felipe Marinho, eu sou médico. Eu estou voltando aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre o Covid-19 e as alterações neurológicas que podem estar associadas a ele. Dessa vez, nós vamos conversar sobre as alterações neurológicas que aparecem relacionadas à forma leve da doença. E tem um estudo recente que colocou um holofote em dados bem legais sobre esse aspecto, coisas que a gente não conhecia ainda. Então, antes de conversar sobre isso, eu vou pedir uma coisa a você. Curte esse vídeo, se inscreve no meu canal, isso é bem importante para mim. E também, se você não me acompanhe no Instagram, o endereço está aqui embaixo. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo em uma coisa. Esses 2 anos de pandemia foram muito desafiador para a nossa sociedade. Nós tivemos um terreno muito fértil para o desenvolvimento das doenças mentais, por conta do isolamento imposto, por conta das muitas incertezas que o Covid trouxe, inclusive incerteza financeira para muitos, por conta também das perdas e do luto que a gente teve que atravessar. Então, depressão, ansiedade, alteração de sono foram vistos nos pacientes numa proporção que a gente não tinha visto antes. E isso ainda está acontecendo e nós ainda estamos colhendo esses frutos do isolamento. Isso ainda vai acontecer por um tempo. O que a gente não sabe é se o Covid tem participação direta no desenvolvimento das doenças mentais ou se isso tudo é fruto do estilo de vida que a gente foi obrigado a adotar durante esses 2 anos. Então, esse estudo que saiu no BMJ recentemente, ele coloca isso em questão e ele consegue trazer alguns dados muito interessantes. Por mais que esse estudo não traga respostas definitivas sobre o assunto, a estatística tão robusta, a quantidade de pacientes tão grande que eles analisaram, fazem com que a gente olhe para os dados de um jeito diferente e possa fazer algum paralelo sobre o Covid leve e doenças neurológicas. Então eu vou tentar mostrar para vocês o que aconteceu. Eles fizeram análise de um grande grupo de pacientes. Eles usaram para isso uma parte grande do sistema de saúde americano, que é o acompanhamento dos veteranos de guerra. Eles têm uma estrutura muito grande, de mais de 170 hospitais e mais de 1.000 pontos de atendimento de consultas. Então, com essa estrutura tão grande, eles atendem milhões de pacientes continuamente. E eles pegaram, desses milhões de pacientes, 153 mil pacientes que tiveram Covid e acompanharam por alguns meses. Eles compararam esses pacientes com pacientes da mesma época, então são os contemporâneos, o outro grupo, 5 milhões e 800 mil pacientes que não tiveram Covid, mas que compartilharam das mesmas dificuldades, do isolamento, das incertezas, do luto. E eles têm um segundo grupo controle, que são pacientes de antes da pandemia. Então, eles têm um banco de dados muito robusto, que eles puderam buscar essas informações e eles conseguiram filtrar nesse banco de dados pacientes com as mesmas características, 6 milhões de pacientes com as mesmas características, para ver o desenvolvimento durante o tempo das doenças mentais. Então, a ideia era exatamente essa: acompanhar os pacientes que tinham Covid e avaliar o aparecimento de doença mental. Comparar esse grupo com pacientes que não tiveram Covid e ver se eles têm mais ou menos doença mental. E também poder comparar esses grupos entre si com pacientes de antes da pandemia, né? Então, o estudo tem muita informação, mas eu vou trazer algumas bem relevantes para a nossa discussão. Comparando os pacientes com Covid com os pacientes que não tiveram Covid, mas que compartilharam a pandemia, a gente vai ver muita coisa interessante aqui sobre doença mental. Com relação à depressão, antes de mais nada, esse 1,39 que eu estou mostrando aqui é a razão de chance disso acontecer. O que esse dado estatístico significa? A razão de chance significa que passou da unidade, passou de 1 para mais, né, a gente tem um aumento de chance. Então, esse 1,39 significa que o paciente que teve Covid tem 39% mais chance de desenvolver depressão do que quem não teve Covid. Com relação à ansiedade, a mesma coisa. Quem teve Covid tem 35% mais chance de ter ansiedade do que quem não teve Covid. Com relação a características de estresse pós-traumático, 38% tiveram mais chance de ter estresse pós-traumático do que quem não teve Covid. Medicações, 86% a mais de chance de usar medicações psicoativas se você teve Covid.
Abuso de álcool, 29% mais chance de ter abuso de álcool se você teve Covid. Uso de drogas ilícitas, 24% mais chance de ter esse abuso de drogas ilícitas. E alteração de sono, 41% mais chance de ter do que se você não teve o Covid. Eu quero só frisar aqui, essa análise foi feita com pacientes ambulatoriais, os pacientes que não precisaram internar. Então, daqueles 153 mil, aproximadamente 120 mil não precisaram internar e eles estão aqui no meio. Esse aparecimento das alterações neurológicas, ele apareceu até 90, 120 dias depois do evento. Então, a gente ainda tem alguma coisa para colher para frente, mesmo que o Covid não volte com a intensidade de antes. E foi visto também que alterações de memória e alterações de comportamento com confusão mental foram mais comuns também em quem teve Covid, apesar de ter sido a forma leve, 80% mais chance do que quem não teve Covid. Esses números, eles são muito grandes e a magnitude assusta, mas eu quero lembrar a vocês que é a chance de ter que aumenta, né? Então a gente está saindo de um grupo que tem 4,4% de doenças mentais e passa a ter 6,6% de doenças mentais. Então, assim, a magnitude não é tão grande quanto os números que eu falei, tá? É que, proporcionalmente, a elevação dos casos acontece com aquele padrão, mas a população estudada tem uma taxa de 4,4% de doenças mentais que vai para 6,6%. Isso acontece porque o vírus tem um tropismo especial pelas células nervosas. A gente já sabe disso desde que o vírus trazia aquela alteração de olfato e paladar. Ele alterava a comunicação desses dois órgãos do sentido com o sistema nervoso central. Então é de se esperar que ele tenha algum tropismo especial pelas células do cérebro. E isso gera alteração bioquímica no funcionamento do cérebro, pode gerar algum grau de inflamação, dependendo do dano que ele causa, e a consequência disso pode ser o baixo nível de um neurotransmissor importante, que chama serotonina, que quando esse neurotransmissor está baixo, as doenças mentais aparecem com mais frequência, especialmente a depressão. Tem um estudo da Nature, que é outra revista muito importante para a medicina, e é também de março de 2022, que mostrou redução da massa cinzenta nos pacientes que tiveram Covid. Ou seja, o vírus gosta mesmo dessa parte nervosa, mesmo na forma leve, ele pode acometer o cérebro dos pacientes e causar esses problemas. Esse estudo tem alguma limitação, claro, como todo estudo na medicina. A primeira delas é que a gente está olhando para um grupo de pessoas mais idosa. Como eu falei antes, esse grupo é um grupo de veteranos de guerra. Então a idade média que foi estudada aqui é de 63 anos, predominantemente homens. Então a gente não consegue extrapolar isso para toda a sociedade. É bem capaz de essa importância sobre o que está se vendo aqui seja diferente no mundo real. Ainda mais porque, durante a pandemia, a gente entende que os jovens têm uma dificuldade especial de lidar com o isolamento, de lidar com adversidades. Os idosos já têm uma estrada de vida um pouquinho mais longa, já conseguem lidar com esses fatores com um pouquinho mais de naturalidade, né? E se a gente já viu que nessa população, apesar de ter uma idade mais alta, tem maior taxa de abuso de álcool e de drogas ilícitas, imagina se a gente fosse estudar os jovens. Talvez o problema seja até maior do que o que está sendo mostrado aqui. E isso a gente precisa ficar alerta, porque os pacientes estão procurando muitos médicos, mas, no fim das contas, eles não conseguem fazer essa leitura de que eles estão passando por um transtorno de ansiedade, depressão, ou que estão vivendo uma fase muito difícil e está tudo meio misturado ali. O que importa para todo paciente, e aí eu quero deixar essa mensagem final, é que, para a recuperação do Covid, a gente sempre recomendou que você se mantivesse saudável, mantendo uma boa alimentação, repouso, exercício físico regular. Sim, isso não muda, tá? Mas o que eu estou pedindo hoje de diferente é que você precisa ficar um pouco mais alerta sobre a sua recuperação, porque esses sintomas físicos eles tendem a melhorar com poucas semanas,
mas talvez os sintomas neurológicos não melhorem nessa mesma velocidade. E se você estiver atento a eles, você pode procurar ajuda no momento mais oportuno. Não existe uma forma de você dar esse diagnóstico sozinho. Você, de fato, precisa de um médico, de ajuda médica, até para fazer algum tratamento específico. Mas tem alguns testes de screening que podem ser aplicados, questionários auto-aplicáveis. Esses questionários, eles nasceram para ser aplicados em pacientes hospitalizados ou que estavam saindo da hospitalização. Eu sei que você não está nesse cenário ideal, mas se você se sentir à vontade, eu vou deixar o link desses questionários aqui para você preencher e ver que resultado que você tem, para ver se isso te ajuda a procurar um médico no momento oportuno. Eu agradeço o seu tempo e se você curtiu esse vídeo, compartilha com as pessoas que você gosta. Eu tenho um vídeo que traz mais detalhes sobre a recuperação pós-Covid e eu vou deixar o link aqui embaixo caso você queira assistir. Muito obrigado e até a próxima!